Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre as novas regras da UCI para 2023. Bom pessoal, todo ano a UCI atualiza suas regras, tira algumas coisas, coloca algumas coisas novas. Tem regras que são muito controversas, né? Como aquela regra da altura da meia, a regra do peso da bicicleta mínimo de 6,8 kg, a regra da posição super tuck, a regra que não pode apoiar os braços no guidão naquele pseudo contrarrelógio. E agora os caras fizeram algumas mudanças e é isso que eu vou falar para vocês. Bom, uma regra que eu achei bem interessante, que está relacionada justamente com o que? Com os novos guidões que os caras estão usando lá nas bikes de estrada, cada vez mais estreitos. Então, os guidões, né, eles são limitados em largura, não podem ser mais largos do que 500 milímetros, ou seja, 50 centímetros. Pouca gente, ou quase ninguém, usa o guidão tão largo, né? Então, isso aí é uma regra que não tem nem nada. Agora, o guidão mais estreito não existia uma regra, mas com os caras usando guidões cada vez mais estreitos, a UCI limitou que nenhum guidão pode ser mais estreito do que 350 milímetros, ou seja, 35 centímetros. Só para dar um exemplo para vocês, esse guidão aqui é um guidão, né, de 380 milímetros. Então, da parte de baixo aqui, que é a mais larga, o guidão ele não pode ser menor do que 350 milímetros. Da parte de cima não tem problema nenhum. O que os caras estão fazendo? Um guidão com flare, como um guidão de gravel. Então, os caras estão usando os manetes virados mais para dentro e essa parte aqui um pouco mais larga. Então, não tem nenhuma regra falando da parte de cima, da diferença também. Não tem nenhuma regra proibindo flare. Então, os guidões, né, estão mais estreitos em cima e embaixo, então não tem nenhum problema. Muitos caras, como tá com o Vanderhorn, usando aquele guidão que a parte de cima chega só a 30 centímetros, então isso aí tá dentro da regra. A outra regra que foi extinta é a chamada regra 3:1. Até o ano passado, né, a gente tinha essa regra e já teve um relaxamento dessa regra esse ano. Em que consiste a regra 3:1? Os tubos da bike e dos guidões e dos canotes de selim, eles não poderiam ter em proporção mais do que 3:1. Ou seja, o comprimento dele ele só podia ser 3 vezes maior do que a sua largura. Então você tinha um tubo de um quadro. Se ele tivesse 3 centímetros de largura, né, ele só podia ter 1 de comprimento. E vice-versa. Ele tinha que ser 3 assim e 1 assim. Essa regra não existe mais. Ela foi totalmente extinta. Isso possibilita os caras a usarem, né, tubos mais achatados na bike, né, achatados. Só que eles limitam isso a 10 milímetros de espessura e 80 milímetros de comprimento. Então, o tubo de um guidão ou de uma bicicleta não pode ter mais do que 8 centímetros, nem menos do que 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro. Então, deu um relaxamento muito maior nessa regra, né? Na verdade, a 3:1 acabou e eles delimitaram apenas essas nuances relacionadas à espessura e ao comprimento dos tubos, tanto de guidão quanto de quadro. Outra regra está relacionada com as mesas, né? Vocês podem ver que os ciclistas profissionais eles usam mesas muito longas. Essa mesa aqui, ó, por exemplo, é uma mesa de 120 milímetros. Por que os caras usam isso? Para ficar numa posição mais aero. O que acontece? O eixo do guidão, estou mostrando isso aqui com uma mesa, né, para vocês entenderem, ele não poderia passar 50 milímetros, ou seja, 5 centímetros para frente do eixo da roda. Isso foi aumentado para 100 milímetros, ou seja, 10 centímetros pode se passar à frente do eixo da roda, o que é uma coisa
que para nós amadores é bem incomum, mas para os profissionais pode acontecer. Então os caras usarem uma mesa muito grande, um guidão muito grande, e chegar ao ponto de passar da frente do eixo da roda dianteira. A outra regra está relacionada ao tamanho das extensões de contrarrelógio. Essa extensão de contrarrelógio aqui é uma extensão curta, né? Ela é até regulável, tá? Mas ela é bem pequenininha e é uma extensão que é usada para eu uso na gravel ou em eventos onde você tem que usar uma extensão curtinha. Mas tinha um limite de até 75 centímetros, que é a distância do eixo do movimento central até a ponta, né, das extensões, tendo trocadores ou não. Se tiver um trocador mecânico, ela tinha que ficar virada para frente, né? Mas hoje a maioria dos caras usam trocadores eletrônicos, né? Essa distância oficial era de 75 centímetros até pessoas com 1,90 m e de 80 centímetros para quem tivesse mais de 1,90 m, né? O cara tem 1,89 m, era só 75. 1,90 m, ele podia usar 80, uma coisa muito louca. O que a UCI fez? Ela mudou isso, né? Então ela colocou 3 categorias e relaxou um pouco essa distância. Pode parecer loucura, mas mesmo com o meu 1,72 m, eu lembro quando eu corri o Mundial da Austrália em 2016, existia essa regra, eu sofri para conseguir deixar a bike no limite para usar a extensão do guidão dentro das regras da UCI. Hoje tem essa distância maior. Então assim, se você tem até 1,80 m, você pode usar uma extensão da distância do movimento central até a ponta dela com 80 centímetros. Entre 1,80 m e 1,90 m, ou seja, até 1,89 m, você pode usar 83 centímetros. E acima de 1,90 m, você pode usar 85 centímetros. Então você tem o que? Extensões maiores. Você tem a possibilidade de usar extensões maiores para que acomode o braço de uma forma melhor. Junto a isso, a UCI também fez algumas outras regras relacionadas com a altura, né, dessas extensões do contrarrelógio, também proporcionais às alturas dos atletas. Então, deixando mais tranquilo isso e fazendo com que isso ajude na posição do contrarrelógio. Falando também em contrarrelógio, né, esse ano 2022, nós tivemos algumas situações do carro bem perto do ciclista com aquele monte de bike, e alguns caras falavam que aquilo ali ajudava, né, em termos de aerodinâmica. Então a UCI, vendo isso, também mudou a regra. Os carros tinham uma regra, né, que teriam que ficar pelo menos 10 metros atrás dos ciclistas. E agora eles estão a regra mudou para ter que ficar 15 metros para trás dos ciclistas. Mais uma regra, falando em contrarrelógio, falando em Filippo Ganna, né, que foi ele um dos caras que gerou essa coisa aí com a equipe Ineos Grenadiers na Tirreno Adriático. Agora, né, e o Filippo Ganna é o atual recordista da hora, usou uma bike protótipo feita totalmente em 3D. Isso também mudou. A partir de 1º de janeiro de 2023, não se pode usar uma bike protótipo para fazer esse tipo de prova. Nenhuma recorde da hora, nenhuma prova de pista. Essas bikes, elas têm que ser feitas, mandadas para a UCI tem que autorizar, e aí essa bike tem que ser uma bike de produção em massa, tá? Então essas regras também para as bikes protótipo, elas mudaram. Tem que ser uma bike que o público pode comprar. Isso o cara vai fazer uma produção mínima lá e vai oferecer para o público, e aí ele vai poder comprar. Bom, pessoal, essas são as principais regras, as regras que vão, podemos dizer assim, dar uma mudada, principalmente a regra do contrarrelógio, que é muito importante. Tem algumas regras a respeito das garrafas, né? Tem muita bicicleta vindo com porta-garrafa aero, também a UCI também pede para que as fábricas mandem para eles poderem autorizar ou não. E também os caras acabam com as regras de júnior, onde os caras tinham que ter uma marcha, né,
aquela marcha mais leve, né? Então isso não tem mais, os caras da Junior podem usar uma marcha normal, eles diziam que isso poderia machucar os caras. Então isso não existe mais e essa regra foi cortada da UCI. Beleza, galera? Então isso aí foi mais um vídeo falando das regras novas da UCI para 2023. Até o próximo vídeo. Abraço!